Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde hoje nós daremos aí continuidade e finalizaremos os nossos conhecimentos aí a respeito do Instituto Médico Legal. Nas aulas anteriores, nós falamos aí a respeito do que seria a medicina legal, nós falamos aí as aplicações, nós vimos o histórico da medicina legal até chegarmos no que nós conhecemos hoje em dia, e começamos a estudar também o Instituto Médico Legal, né, que é o IML. Nós vimos que o IML ele se torna um órgão que atende às necessidades da Polícia Civil. Ele é um órgão subordinado à Polícia Civil, que geralmente é visto aí pela sociedade ao contrário do seu verdadeiro, digamos, significado, né, que é a promoção da justiça e, no caso aí, também a questão do atendimento à sociedade em casos peculiares, né? Dependendo dos casos, vai ser necessário aí, no caso, a ida ao IML. Né? Nós vimos aí que um dos principais serviços prestados à sociedade não se concentra na questão dos estudos necroscópicos, não envolve a questão da utilização de cadáveres, mas sim a questão dos exames de corpo de delito. Né? E tudo isso aí nós vimos na aula anterior. Agora, pessoal, a gente finaliza falando a respeito da humanização do ambiente de trabalho. Não é? A gente sabe que o ambiente do IML, né, geralmente ele causa medo, nojo, incômodo e espanto para a maioria das pessoas. Né? E é interessante quando a gente observa as reações populares, né, que retratam como que alguém pode se interessar em estudar esse ambiente que é um ambiente desagradável, sujo, excluído da sociedade. Com certeza, né, vocês que estão agora no quarto módulo, vocês já podem ter escutado aí de amigos, familiares, até mesmo pessoas desconhecidas que ouviram falar a respeito do curso de vocês, perceberam pela farda, né, tiveram curiosidade de perguntar como que vocês se interessaram por essa área, até mesmo algumas reações mais exaltadas, perguntando: você é louco de estudar, de mexer com morto e etc. Né? E é algo realmente que causa espanto, mas uma das nossas funções, né, que não é função de dentro, né, do IML, mas uma função externa, seria conscientizar as pessoas da importância do IML e dos serviços que são prestados. Né, e também entender que o trabalho de um médico legista, de um agente funerário, de um técnico em necrópsia, é sempre promover, aí, no caso, a justiça e, digamos que, dar a melhor forma, né, e se despedir do seu ente querido, tá certo? Então, para os estudiosos da área, né, da área da medicina legal, da necrópsia, melhorar a imagem do ML ainda se torna um desafio, né, diário. A sociedade ela precisa, digamos que, ser bem atendida e tomar o conhecimento que o IML não é um sinônimo de morte, mas sim de justiça. É necessário a gente também lutar, né, para desmistificar, fazer com que o cidadão não tenha medo de procurar o IML quando for necessário. Né? E também, no caso, lhe instruir, né, com informações sobre a real função do Instituto Médico Legal, né? Mostrando em que situações devem se recorrer a esse órgão, né, e a importância desse ato também. Vítimas de violência, eles precisam de um atendimento diferenciado, onde é um atendimento ágil, de qualidade, que possa vir ao menos aliviar a dor, né, e dar suporte aos familiares que perderam seus entes queridos. Por esse motivo, pessoal, é necessário a humanização do ambiente de trabalho. Né? Humanizar, pessoal, significa tornar humano, dar ou adquirir uma condição humana, é deixar, no caso, o ambiente hóspito, né? Deixar um ambiente benévolo, ameno, tolerável para a sua própria permanência. Infelizmente, né, a questão governamental e as questões administrativas às vezes impedem com que
um ambiente de trabalho, né, de um técnico em necrópsia, seja o próprio IML ou uma funerária, um necrotério, né, ele não venha receber aí a atenção que de fato merece, né, com uma boa estrutura e com uma boa higienização, né? E essas situações que envolvem a extrema, né, delicadeza, né, que no caso é o IML, necessita dessa humanização, dessa melhor atenção. O trabalho realizado pelos profissionais que atuam, que trabalham dentro do IML, não somente os que trabalham dentro da sala de necrópsia, né, ainda é pouco compreendido aí pela sociedade. Essas atividades, né, desempenhadas têm uma grande dimensão que surtam em situações de trabalho saturadas, um sofrimento mental, um cansaço físico e psicológico, né, bastante grande, né? É muito comum a gente ouvir relatos, né, de pessoas que trabalham dentro do IML, né, que as primeiras experiências foram meio que traumáticas, né, um certo mal-estar, ou pela questão do odor, pela questão da organização, a questão aí do próprio manejo de cadáveres, né, a visão dos corpos, né, serem necropsiados. Isso realmente é de chocar, né? E isso não tem, na verdade, como remediar, né? Quem está dentro dessa área tem que estar pronto e preparado para receber corpos, né, dos mais diversos estados. E isso daí é um fator exógeno, a gente não tem como controlar. Mas a questão da organização, a questão aí do cuidado com o ambiente, da higienização, tudo isso pode ser, no caso, percebido, né, e com maior atenção aí ser, no caso, solucionado, tá? O odor, pessoal, que é característico aí dos corpos, né, que às vezes podem chegar em decomposição, aliado aí a riscos, né, potenciais de contaminação, né, infecção aí por diversos fatores bacterianos, virais, etc., né, e a própria prática aí da medicina legal, né, vai envolver evidências de crime, né, em muitos casos eles podem limitar consideravelmente o trânsito de pessoas nesse local. Por isso, não é qualquer pessoa que pode entrar no IML, né, nessas áreas mais, digamos, que requerem descrição, tá? Então, esses locais que são aí, no caso, locais direcionados à prática necrópsia, são locais privativos dos trabalhadores, né, o médico legista e o técnico em necrópsia, principalmente, né? Por isso que é necessário, por exemplo, durante uma visita técnica, uma aula prática, um estágio, né, a escola emitir um ofício e esperar a autorização do diretor, dos órgãos competentes, para que nós sejamos direcionados aí a esse ambiente, né? Precisamos primeiro fazer, no caso, um convênio, precisa, no caso da autorização, mostrar a importância desse conhecimento, né, e seja até algo meio que burocrático, né, mas é uma burocracia do bem, digamos assim, né, tudo isso para privilegiar e para dar o devido cuidado, a devida individualidade que esse ambiente merece, tá? Vale ressaltar, pessoal, que o odor, né, dos corpos, ele é responsável muitas vezes pela manutenção, né, de portas abertas durante o procedimento de necrópsia, o que vai contribuir para a inadequação da temperatura do ambiente e a dificuldade da sala em relação à refrigeração. O ideal é que a sala de necrópsia ela seja refrigerada, bem ventilada e que tenha exaustores, né, exaustores negativos para que venham a puxar aquele odor, né, e levar para o ambiente externo, o que nem sempre acontece, né, tanto no IML quanto em outros ambientes relacionados à necrópsia, né? Então, no ambiente também de trabalho, pessoal, é importante o emprego aí dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, que também é importante em relação ao IML é a discrição e a ética, né? Com certeza vocês tiveram aí a disciplina de ética e vocês viram, né, a questão aí do que pode e do que não pode fazer, né? Tudo isso para respeitar os corpos, né, digamos assim,
e também as famílias, né, dessas pessoas que infelizmente vieram a óbito, né, pelas diversas causas. E pelo próprio exercício da profissão, né, é necessário manter a ética nesse ambiente de trabalho, tá? Pessoal, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês, né, e com certeza vocês são pessoas bem informadas, já sabem do que eu estou falando, né? Essa questão, pessoal, aí, essa imagem, ela se refere a uma das maiores perdas, né, no caso aqui, na música brasileira, que seria aí do nosso querido cantor Cristiano Araújo, né, que veio, no caso, a falecer em um acidente automobilístico, né, em junho de 2015. Esses dois funcionários, pessoal, eles representam totalmente o que não deve acontecer dentro de um ambiente de trabalho, principalmente quando o ambiente de trabalho é uma sala de necrópsia do IML. A primeira coisa, pessoal, é que está tudo errado. Primeiro, que essa máscara, ela não está cobrindo, né, as vias aéreas. A máscara está aqui praticamente de enfeite. Principalmente, pessoal, agora no ambiente, na questão aí do momento que nós estamos vivendo, as infecções aí por coronavírus, né, pelo Covid-19, muitas pessoas elas não sabem usar uma simples máscara, né? A máscara ela não tem sido utilizada corretamente. A máscara deve cobrir as vias orais, tanto a boca quanto o nariz, para evitar, no caso aí, o contato de agentes externos e patogênicos com o nosso sistema respiratório, né? Que no caso aí é relacionado com a questão aí do Covid-19. Né? Aqui está tudo mais errado ainda. Essa daqui não está nem utilizando a máscara. Fora isso, pessoal, é necessário utilizar óculos, né? Óculos não de grau e nem óculos de praia, mas um óculos de proteção, um jaleco ou um avental, luvas, bota, todo e qualquer item de proteção que venha a distanciar o contato, né, de partículas estranhas, de sangue com o profissional que está trabalhando, né? Essa clínica, pessoal, em questão, né, na verdade aí é uma funerária. Essa funerária, ela no caso aí ficou conhecida, né? Eu posso dizer até que internacionalmente, porque esse caso ele ganhou, né, uma grande repercussão. Esses dois profissionais, né, são tanatopraxistas, eles estavam fazendo, no caso, aí o trabalho, né, de higienização pós-mortem, preparação do corpo do Cristiano Araújo para o velório, né, eles acabaram aí filmando esse corpo, né, com a sua cavidade torácica aberta, né, em um estado aí deprimente, né? Além de gravar, eles divulgaram essas imagens, o que acabou justificando aí uma demissão, né? Uma demissão em justa causa e o pagamento de processo, tá? Devido aí o crime de vilipêndio ao cadáver. Vou me antecipar um pouquinho a falar sobre esse tipo de crime, pessoal, mas o vilipêndio ao cadáver envolve a questão de vilipendiar. Vilipendiar significa desrespeitar, diminuir, humilhar, né, algo ou alguém. No caso, pessoal, do vilipêndio ao cadáver, a vítima não é o cadáver, porque a partir do momento que a pessoa morre, ela, digamos que automaticamente perde os seus direitos. Então, digamos que o sujeito passivo desse crime, quem sofre o crime, é um sujeito abstrato. Não é nem a família e nem o cadáver. Quem sofre, né, a questão aí do vilipêndio são as boas lembranças, são as boas memórias, é a recordação e a importância que aquela pessoa teve para você. Tá? Então, vilipendiar um cadáver é um crime previsto na Constituição brasileira, tá certo? E envolve não somente a questão da exposição, tá? De um cadáver, mas também a questão aí de túmulos, de urnas funerárias, a questão aí de palavras, né, de baixo calão, de ofensas,
a questão até mesmo de cinzas, tá? Isso envolve a questão do vilipêndio ao cadáver, que é algo que nós vamos falar ao longo da nossa disciplina, tá certo? Mas essa imagem está aí justamente para mostrar o que não deve ser feito em uma sala de necrópsia, tá? Aqui, pessoal, tem alguns equipamentos, né, de proteção individual, né, uma calça comprida, né, uma máscara, luvas, um óculos, né, essa viseira aqui que está sendo bastante utilizada agora, né, no período aqui dessa pandemia, avental, botas, né, esse outro tipo de máscara, né, que é a N91, tá? Então, são vários aí os tipos de equipamentos de proteção individual, né? Pessoal, dentro também aí da questão do ML, tem a questão aí da pressão que o trabalhador sofre na questão aí do prazo, né? Do prazo aí para entregar um corpo ou para fazer esse exame necroscópico, né? Isso se deve tanto à questão aí da escassez de profissionais, né, quanto também de recursos, né? Então a pressão ela é muito grande, você precisa fazer um jogo de cintura para atender a alta demanda, né, com poucos recursos que geralmente estão disponíveis, tá? Os prazos, às vezes, eles podem vir a não ser cumpridos, né, surgindo aí a pressão do sistema judiciário, tá certo? Algumas vezes, a rotina dos profissionais que trabalham no IML se dá de uma forma árdua, né, onde a carga horária do trabalho excede o que está sendo estabelecido, né, fazendo com que os colaboradores, né, os funcionários, venham a desempenhar suas funções acompanhadas de esgotamento e cansaço. Né? Muitas vezes, um profissional ele entra como, por exemplo, auxiliar de limpeza, e devido à escassez de profissionais habilitados para fazer exercer a prática de auxiliar de necrópsia, né, e também pela necessidade da pessoa, né, o órgão ele acaba aí terceirizando esse serviço, né? Infelizmente essa ainda é a nossa realidade, né? No último concurso da Polícia Civil deveria ter aberto vagas para técnicos de necrópsia, né? Mas na verdade não foi aberto porque esse trabalho continua a ser terceirizado por pessoas que até passaram a entender do assunto, né, devido à questão da prática, mas que não têm o conhecimento e embasamento teórico necessário para a administração desse cargo, tá? É importante, pessoal, que os profissionais, né, venham a desenvolver uma autoeficácia, né, crenças individuais, né, sua própria capacidade de organizar e executar, né, essa alta demanda de trabalho, né, em situações estressantes e de alta pressão. Né? Pessoas que possuem aí forte sensação de controle pessoal, elas têm mais probabilidade de utilizar essas formas adaptativas e focalizadas nos problemas para lidar com eles. Né? Então, não adianta você retribuir, né, no caso aí, uma alta demanda de trabalho, uma pressão com mais estresse. Precisa haver, no caso, essa sabedoria para lidar com situações adversas que muitas vezes fogem do controle, tá? Então, o aumento, pessoal, dos cursos aí de profissionalização, né, juntamente aí com a questão aí da opinião pública a respeito do trabalho desenvolvido no IML, ele requer que essa atividade, que o trabalho seja um trabalho correto, um trabalho claro, né, e franco que atenda aí os valores, né, fundamentais. Sendo aí o desempenho e a credibilidade dos profissionais de necrópsia, né, colocados cada vez mais à prova, né, através dos valores espelhados no código de ética que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, a melhor proteção aí, né, seria apresentar claramente, né, firmados e continuamente atualizados com o código de ética e, no caso aí, com o que vocês viram durante todo o curso de vocês, tá certo? Essa questão aqui, pessoal, dos EPIs, dando continuidade a esse assunto, o termo aí, segurança profissional, né, durante o procedimento de necrópsia, ele traduz para a gente, né, para os peritos auxiliares de necrópsia, né, que a prática desse ato ele deve estar revestido de toda a garantia e toda a segurança necessária para essa realização. Uma vez que a necrópsia, né, os profissionais vão se expor a áreas com a solução de continuidade na pele ou das mucosas do cadáver, né, fluidos, secreções como sangue, que eu falei para vocês,
né, e outros líquidos expelidos aí pelo corpo que pode até mesmo estar em decomposição, né, e fora os dejetos humanos, urina e fezes. Qualquer pessoa em vida, pessoal, pode ser portadora de micro-organismos altamente patogênicos, tá? Que mesmo após a morte, vai ainda pôr em risco a saúde de quem entra em contato com eles, principalmente os profissionais de necrópsia. Por exemplo, se uma pessoa morreu de meningite, né? Meningite viral ou meningocócica, né, bacteriana, mesmo que a pessoa tenha morrido, o vírus e a bactéria permanecem aí, né, proporcionando perigo ao profissional que venha manusear esse corpo. Né? Tanto é, pessoal, que algumas doenças altamente patogênicas, elas nem sequer passam por necrópsia ou por serviço de tanatopraxia, tá? Geralmente em casos de meningite, que é o caso que eu citei para vocês, uma doença mortal, né? E altamente contagiosa, o médico legista, o tanatopraxista, o agente de necrópsia, ele pode vir a se negar, né, em decorrência da sua própria segurança, a realizar esse procedimento, tá? Em geral, pessoal, os micro-organismos, eles vêm a penetrar no corpo através de feridas feitas anteriormente, né, ou durante a própria prática em necrópsia, né, por agulhas ou objetos pontiagudos ou afiados. As gotículas, né, em membranas mucosas, a inalação ou passagem de micro-organismos em feridas pré-existentes, né, costumam ser aí as maiores causas de contaminação, né, durante o exercício da profissão de vocês. Então, né, o caso aí, os médicos legistas, os auxiliares em necrópsia, eles estão sempre expostos a potenciais riscos de contaminação, né, caso medidas adequadas de proteção não sejam rigorosamente seguidas. Né? Já eu adianto para vocês, pessoal, que o nosso IML, que as atuais condições de trabalho, são condições aí insalubres, insatisfatórias. A questão dos EPIs, eles são ignorados, né, pelos profissionais, até mesmo sob supervisão da direção e dos órgãos administrativos, né? Por mais que eles exijam a necessidade de utilizar os EPIs, né? Muitas vezes aí os próprios profissionais, até mesmo os médicos legistas, eles não utilizam ou desprezam essa necessidade, ou até mesmo não têm a disponibilidade de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual satisfatórios, né, como máscaras e luvas, né, que são básico do básico, adequados para o exercício aí da sua profissão, tá? A fim, pessoal, de minimizar o risco de se infectar, né, barreiras adequadas devem ser acionadas. É bastante difícil determinar quais casos de necrópsia vão envolver agentes patológicos, né? Então, é prudente a gente considerar que toda necrópsia, independente se for em decomposição, se for fresco, mulher, homem, idoso, jovem, criança, adulto, todo cadáver, toda necrópsia é uma potencial fonte de agente infeccioso. Então, esteja protegido, né, e esteja, aí no caso, preparado para trabalhar com condições regulamentadas e satisfatórias, tá? No que se refere aí ao uso dos EPIs. Trazemos aqui, né, algumas principais funções dos EPIs: a redução da exposição humana a agentes infecciosos, redução de riscos e danos ao corpo provocado por agentes patológicos, tais como os vírus e bactérias, redução da exposição a produtos químicos tóxicos, né, os fluidos de conservação, fluido cavitário, etc. Eles são altamente, no caso, voláteis, né, eles acabam aí passando a ficar na forma gasosa, né, em contato com os olhos, eles podem vir a provocar alguma reação, né, digamos aí que indesejada. E também a redução da contaminação do próprio ambiente de trabalho, tá? Toda essa área do ambiente de trabalho, né, e seus conteúdos, eles são destinados como área de ameaça biológica e, portanto, elas devem ter placas informativas, tá? Geralmente aqui com esse símbolo, tá? Que seria aqui no caso de risco biológico, tá certo?
A sala de necrópsia ideal, ela deve ser bem ventilada com um sistema de exaustor negativo, como eu falei para vocês. Todos os procedimentos devem visar diminuir o risco de derramamentos, respingos ou aerossóis. Os equipamentos contaminados, os instrumentos, bacias e demais objetos, eles devem ser confinados em áreas designadas até a sua desinfecção. Nada de, por exemplo, ter 2 cadáveres e você trabalhar simultaneamente com o mesmo equipamento nos 2. Primeiro trabalha em um, vai para a desinfecção, desinfecta, volta e trabalha no segundo, tá? E assim por diante, tá? A mesa de necrópsia, ela deve ser limpa, entre serviços, né? Os instrumentos, a dissecção, a pia, etc, né? Mas aqui, como eu falo para vocês, pessoal, na teoria tudo é muito bonito, na prática a gente vê o que realmente o que acontece, né? Que não é algo bonito de se ver, né? E durante as visitas vocês poderão ver melhor, né? E durante os estágios também. Né? Então, aqui, pessoal, foi o que eu falei para vocês. É prudente considerar que todas as necrópsias são potenciais fontes de agentes infecciosos, tá certo? Pessoal, uma das coisas que ficou muito bem falado, né, creio eu, aqui durante a pandemia, né, do Covid-19, seria a questão aí tanto do uso de EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que se tornaram cada vez mais frequentes, como também o uso aí do álcool em gel e da lavagem das mãos, tá? A ação de lavar as mãos, pessoal, utilizando água, sabão ou detergente, é considerado ainda a forma mais importante de atuar na prevenção e no controle de infecções. O objetivo, né, da lavagem das mãos seria impedir que os micro-organismos venham a se manter nas mãos do profissional de necrópsia ou dos profissionais de saúde, né, e que este, né, venha carregar os mesmos para outras áreas ou outras pessoas. Portanto, pessoal, a correta lavagem das mãos, ela é, sem dúvida, ainda a rotina mais simples, mais eficaz e de maior importância na prevenção e no controle da disseminação de infecções, devendo ser praticada por toda a equipe sempre ao iniciar e ao terminar uma tarefa, tá, pessoal? Geralmente aí, em 7 passos, você consegue lavar a sua mão, né, e proteger aí contra esses agentes infecciosos, né? Deve-se aí colocar um pouco de sabonete, né, ou de sabão, ou algum equipamento aí, no caso de limpeza apropriado, né, na palma das mãos já úmidas, né? Esfregar as palmas das mãos uma na outra, tá? Fortemente, entrelaçar os dedos para lavar o espaço que fica entre cada um deles, esfregar as unhas na palma da mão, né, para retirar a questão aí da sujidade, né, que fica abaixo das unhas. Geralmente, pessoal, é muito importante deixar, principalmente as mulheres, deixar a vaidade de lado, né, e permanecer com as unhas curtas ou, no caso, bem, digamos que retinhas, né, porque assim, uma unha muito grande, ela pode vir a perfurar a luva, além de ser aí, no caso, uma maior ameaça, né, a questão aí da deposição de agentes patogênicos, tá? Então, depois de esfregar as unhas na palma das mãos, né, esfregar a parte de trás das mãos. Depois enxaguar, né, com a água de forma abundante, né, e secar as mãos com uma toalha ou geralmente aí com um secador, né, um secador automático, né, com aquele vapor quente. Aqui, pessoal, eu vou colocar um pequeno vídeo para vocês mostrando, né, qual o procedimento correto de lavagem das mãos, né, que serve tanto para o desempenho da profissão, né, tão almejada aí por vocês, como auxiliar em necrópsia, como também, né, para o dia a dia, principalmente durante agora o período, né, que nós estamos enfrentando. Geralmente, pessoal, aqui pelo Zoom, né, pelo aplicativo que eu estou gravando as aulas para vocês, às vezes tem um pequeno delay, fica travando e às vezes a imagem não acompanha, né, o som. Então, caso, tá, não sei,
como eu estou também me adaptando a usar essa plataforma, tá, para lecionar para vocês, eu não sei se vai ser o caso, né? No exemplo anterior, no slide anterior, que eu mostrei o vídeo aí da senhora, né? A senhora a Dama e a Morte, e a questão aí do laboratório de São Paulo, né? Não ficou legal a gravação. Não sei se nesse caso, né, de agora vai ficar. Tá? Então, se não ficar, vocês acompanham pelo link, tá, do vídeo que eu vou colocar aí no grupo, juntamente com essa aula que vocês estão vendo agora, tá? Então, é um vídeo pequenininho, de 2 minutos, mas vale a pena a gente entender. Repito, se a partir de agora o vídeo começar a travar ou não acompanhar a imagem, tá? Vocês podem finalizar, porque eu vou finalizar a aula aqui, tá? Juntamente com o fim do slide que eu estou disponibilizando para vocês. E aí vocês acompanham antes de chegar aí na aula seguinte pelo link que eu vou colocar, tá? O link do vídeo. Então eu vou dar o play aqui, tá? Espero que dê certo.